Olá, é um prazer falar com você. Aqui é José Augusto, Mastermind e orientador espiritual. Vamos para um complemento da análise do filme O Operário. Eu preferi deixar esse complemento numa segunda parte para você entender alguns pontos que são importantíssimos. Vamos falar dos gatilhos, que na psicologia é tratado ali, né, como pontos que levam você a lembrar de algo e também é muito tratado na programação neurolinguística. Antes de eu entrar profundamente, gatilho é tudo aquilo que faz você se conectar a uma informação logo após ter um símbolo que se conecta a ela. Ou seja, vamos colocar que na sua casa tem uma foto que faz você lembrar, por exemplo, da morte de um parente. Toda vez que você olha para aquela foto, você lembra da morte daquele parente. Vamos colocar também que você tem um anel que quando você usa ele, você lembra de um momento, por exemplo, de uma formatura na faculdade. Isso tudo é gatilho. Na sua casa, por exemplo, você pode ter ganhado uma caneca decorada e essa caneca decorada foi a um aniversário seu de 10 anos atrás. Toda vez que você vai beber algo naquela caneca, ela traz para você sensações daquele ano. Então, assim, gatilho é isso, é que te liga de um ponto ao outro, ou seja, o símbolo te liga a uma memória no inconsciente. Vamos falar dos gatilhos primários do filme O Operário. A hora, e eu nem falei da hora na primeira análise, porque realmente ela é fundamental, então vamos falar aqui para você entender. 1h30, quando ele atropela o garoto, quando ele vai, o acendedor dispara, ele pega para acender, olha, acender o cigarro, e ele olha no relógio do carro, 1h30. E nisso ele perde a atenção e atropela o garoto. Diante de onde? De um semáforo, que estava, se você olhou, fechado. Olha bem, atravessar o semáforo. Então, a hora, o fumar ao dirigir, o acendedor do cigarro, atravessar o semáforo, tudo gatilho. Toda vez que ele passava por esses gatilhos, ele rememorava o fato. Ele ficava naquele loop infinito. E aí tem também a questão da foto da pescaria, que ele via uma outra pessoa lá, que era ele mesmo. E essa foto apareceu em vários momentos do filme. É um gatilho. Aquela foto é um gatilho. Tanto que a foto aparece lá na casa da prostituta. Para você entender o tanto que esse gatilho era forte. A porta da geladeira, com os bilhetes que ele escrevia para ele mesmo. E aí você enxerga esse loop infinito, porque a porta da geladeira era um gatilho. Provavelmente quando ele teve o acidente, que ele voltou para casa, a primeira coisa que ele fez é abrir a geladeira e beber alguma coisa. Então toda vez que ele abria a geladeira, ou seja, a porta da geladeira, era um gatilho de rememoração. O sofá da casa dele, que ele sentou, inclusive quando o livro caía, toque, é o símbolo do acendedor do cigarro, ele nunca dormia por causa desse tanto de gatilho, que sempre colocava ele no loop infinito de ficar se voltando à cena. Ele representando ser seu inquisidor. Ele é um gatilho forte, porque ele aparece para ele na fábrica, ele aparece para ele no estacionamento, ele aparece para ele diversas vezes no trânsito. Então, ele aparece diversas vezes para ele mesmo, inclusive ele jogando ele, né, no mar, e ele mesmo procurando saber por que aquela pessoa estava jogando o outro no mar. Então, ele em todas as posições. É um gatilho fortíssimo. A garçonete é um gatilho forte porque Maria, representando ali a garçonete, era uma forma do subconsciente dele aplacar a dor de ter tirado o filho daquela senhora. Que inclusive ele cria mentalmente toda aquela alucinação de ter levado Maria junto com seu filho em um parque de diversão, e lá ele rememora aquele fato onde o menino convulsiona, Maria vem correndo, ou seja, a cena do acidente sendo novamente representada. Então aqui você tem vários gatilhos primários. Vamos falar um pouco dos gatilhos secundários. A mãe correndo em socorro, que é no parque lá quando ela corre em socorro, é um gatilho que aparece uma vez, mas simbolizando a cena que traumatizou ele, justamente quando a mãe vem socorrer o filho depois do acidente, e aquilo marca muito ele. A criança convulsionando quando ele olha a criança no chão no acidente, e quando ele olha a criança no parque convulsionando. O carro do acidente
Esse carro, ele é um gatilho primário, mas também é secundário. Por quê? Ele vai na delegacia denunciar o atropelamento por um carro, que a placa é o seu carro destruído, que é o carro do acidente. O bilhete para si mesmo também é um gatilho secundário. Porque o bilhete para si mesmo aparece poucas vezes, mas ele é tão forte, que ele vai dando sinais, ou seja, vai colocando ali quem é você. E depois vem a questão do símbolozinho do joguinho da morte, né? Que você vai dar forca, né? E aí você vai entendendo. A prostituta também é um gatilho secundário, porque ela foi um dos momentos em que ele foi lá descarregar toda a sua frustração, então ela também se tornou um dos gatilhos para fazer ele voltar na cena. Então isso aqui é só uma análise complementar ao contexto geral da análise completa, e assim, para você entender o que é gatilho. E olha que na sua vida você passa muito isso. Quantas pessoas não têm horas que ficam marcando ela? Eu tenho uma hora que realmente me marca profundamente, que é o 1337. 1337 foi uma versão de um Linux muito importante que eu já usei, e esse 1337 também foi uma música que criaram, que numa época que eu gostei bastante, então ficou 1337. Direto esse 1337 aparece para mim e ele tem mais ênfase, mas não é o 1337 que tem ênfase. Quando eu enxergo a hora, naquele momento, aquilo me volta várias lembranças, para você entender. E quantos de vocês não têm horas repetidas? E quantos de vocês não passam também por isso? É interessante, não é? Quando a gente observa tudo isso com carinho, com dedicação. E veja bem, foto. A mesma coisa é a foto. Tem pessoas que não se reconhecem na própria foto. Eu já vi pessoas não se reconhecer na própria foto. Por quê? Por causa de traumas. Dos gatilhos primários, você também vai identificar muito com símbolos pequenos na sua vida. Então, esse assunto é apaixonante, gente. É apaixonante. Então, espero que vocês tenham entendido que essa análise complementar é para não deixar passar nada. Se tiver novos fatos, eu trago outras análises. Deixe aqui embaixo se você já estudou gatilhos e quais gatilhos você já descobriu na sua vida que ativaram memórias assim muito importantes, que fizeram diferença no seu contexto de vida. Conversar nos comentários é maravilhoso, então deixe aí nos comentários que eu vou adorar dialogar com você, tá bom? Muito obrigado, que essa análise seja mais uma contribuição para a sua expansão de consciência, paz e luz no seu coração e até a nossa próxima transmissão. Até mais!